Salve, salve, seus lindos! Estamos de volta em mais um cantinho do Will. Desta vez eu estou aqui com o meu suco de maracujá. Como vocês podem ver, eu acho que vou começar a pegar o hábito de todo vídeo brindar vocês por estarem me acompanhando. E também para eu tomar uma aguinha e aquecer aqui a garganta, que de tanto falar a gente fica... Antes de tudo eu queria agradecer muito vocês, de coração, pela receptividade do primeiro vídeo. Pelos comentários, sugestões. E a gente com certeza vai abordar vários daqueles assuntos que vocês pediram. Não se preocupem. E vamos para o segundo vídeo, porque desta vez a gente vai falar sobre uma coisa muito séria. Nós vamos falar sobre a difícil relação a dois entre um ser apaixonado e um ser, vamos dizer assim, não tão apaixonado assim. Eu estou falando do nosso querido filme 500 Days of Summer, também conhecido como 500 Dias com Ela nesse Brasilzão de meu Deus. Esse filme basicamente tem dois protagonistas na história. De um lado a gente tem o Tom Hansen, interpretado muito bem pelo nosso querido amigo Joseph Gordon-Levitt. E do outro nós temos a Summer Finney, interpretado pela Zooey Deschanel. Ambos têm uma química muito legal em cena e o roteiro do filme ajuda para que essa veracidade venha à tona. O que acontece em comédia romântica, que a gente está acostumado a ver, e eu particularmente gosto, é aquela coisa que tem um mocinho e a mocinha que se conhece de um jeito meio por acaso, aí eles se estapeiam meio como gato e rato, aí acontece alguma tragédia, alguém tem que ir embora, não sei o que, o outro vem correndo para tentar chegar junto da mocinha ou do mocinho, entendeu? E evitar essa separação, porque percebe que aquela pessoa é o amor da sua vida, e eles se beijam e o filme acaba, e desce o letreiro, e a musiquinha feliz, os balãozinhos voando, e basicamente a gente tem um filme de comédia romântica. Mas não, 500 Dias com Ela fala sobre os amores de verão, que todos nós já passamos de alguma forma, seja na pele do Tom ou na pele da Summer. Nosso querido amigo Tom estava lá, no seu cantinho, num escritório, agência de cartões de felicitação, onde sua digníssima função era escrever as benditas frases que a gente compra prontas por aí. E do outro lado a gente tem a Summer, que chega do nada na agência, brota lá como a secretária do patrão, do chefe dele, e ele vê aquela menina de olhos azuis, de franjinha e pele clara, que parece mais uma boneca e que anda e fala, sósia da Katy Perry, se apaixona pela bendita pessoa. Mal sabe o coitado que a tal da Summer não está interessada em ter namoro nenhum com ninguém. Enquanto o Tom acredita que ela seja a paixão da vida dele, a Summer não. A Summer é aquela pessoa que tem um magnetismo que chama a atenção e ela não acredita em nada disso. A única informação que a gente tem relevante é que os pais dela se separaram quando ela era muito nova. Mas a imagem que a gente tem da Summer não é de uma mulher traumatizada, muito pelo contrário. Porém, um dia, Tom e Summer vão para um karaokê da empresa, bebem uns drinks a mais, conversam um pouquinho, descobrem essas diferenças entre um e o outro e acabam começando o que seria uma amizade colorida, se não fosse a cabeça do Tom. Ele está com uma pessoa que não quer estar oficialmente com ninguém, mas que quer estar com ele naquele exato momento. E divide com ele muitas coisas positivas, inclusive lembranças e memórias dela bastante íntimas. Ela realmente gosta do Tom. E em primeira instância, o que todo mundo tende a achar é que o Tom é um pobre coitado que se apaixonou por uma, abre aspas, tá, vadia, que fica com ele, pisa nos sentimentos dele e cospe pra lá. Será que as coisas realmente são do jeito que parecem ser? Se a gente levar em consideração que a Summer fala desde o princípio, com todas as letras, eu não quero namorar, por que diabos o outro se acha no direito de reivindicar a posse da pessoa? E aí a gente entra numa discussão bastante polêmica, que é até que ponto as nossas relações podem ser racionalizadas. Porque uma coisa é eu falar para a pessoa, olha, eu gosto de você, você gosta de mim, então a gente vai ficar e não tá rolando nada, ok? A gente tá se pegando, a gente tá se beijando, a gente tá dormindo junto, mas isso aqui é só diversão. Mas não é tão fácil assim. Sempre vai ter alguém que vai sentir uma pontada a mais, uma angústia para dormir, um ciúminho daquela pessoa com quem o outro deu mais atenção, porque as pessoas são, em essência,
cheia de sentimentos, elas são também emocionais. Então, falar é fácil, mas fazer é muito mais difícil do que parece. E é por isso que o personagem do Tom faz com que a pobre da Summer saia de mocinha a vilã da história na trajetória dos seus 500 dias. Entre a expectativa de imaginar que aquela era a mulher da vida dele, o Tom acaba se intoxicando e se decepcionando com a realidade. Mas vale dizer que o Tom começa a questionar muito sobre essa relação dele, sobre que tipo de relação ele tem com a Summer, a partir de comentários de outras pessoas ou de coisas que ele vê no cinema, né, em filmes e afins. Então a pressão social, o estereótipo que a mídia cria em torno do homem perfeito, que é aquele que estuda a vida inteira, faz uma faculdade para poder ter um bom trabalho, para poder ter uma boa esposa, para poder ter uma boa família, para poder ter uma boa vida, né, aquele sonho americano, é o que está aqui implantado na cabeça do cidadão. E ele tem dificuldade de entender o que é essa relação com a Summer, que vai tão na contramão do que ele se projetou durante a vida inteira. Outro ponto curioso que vale a pena citar é a personalidade espontânea que existe por trás daquela Summer mais objetiva. Algumas cenas como a do parque, em que ela faz o Tom e ela ficarem gritando aos quatro ventos, pênis, pênis, pênis. E, por favor, não me censurem nesse vídeo. Ou então quando eles vão a algumas lojas de departamento, onde tem camas, pias, esses produtos de mostruário, e os dois interagem como se fossem um casal de verdade, vivendo uma rotina e tudo mais, e criam algumas das cenas mais legais da gente assistir. Mas algo que eu não posso deixar de falar para vocês é a mensagem que o filme traz por trás da história de romance, que acaba não dando tão certo assim. Desde o começo a gente é apresentado a um Tom que se formou em arquitetura. Porém, ele não exerce essa profissão. E a Summer é a primeira pessoa que planta uma sementinha de dúvida de tipo, por que você não exerce a profissão? Você deveria se esforçar e correr atrás disso. E ele estava naquela vida cômoda, não estava se mexendo para conseguir conquistar coisas novas e de repente trabalhar com aquilo que ele tanto ama, que era a arquitetura. Mas diante da tempestade de verão que foi a Summer na vida do Tom, ele começa a enxergar algumas coisas de outra forma. Ele começa a ver defeitos que não havia enxergado nela até então, para não dizer as qualidades que ele transforma em defeito na hora da raiva, mas isso aí a gente releva. Mas também ele começa a perceber no próprio trabalho que ele não se identifica mais tanto com aquilo que ele faz. Ele não se identifica mais com aquelas frases prontas, passa a desconsiderar toda essa coisa romântica e romantizada que a sociedade criou para se relacionar com as outras pessoas. O conto de fadas que o Tom acreditava que existia, morre. Mas esse é o ponto fundamental que faz com que o Tom tenha a coragem de sair e abandonar o emprego que ele tem para poder correr atrás do seu próprio sonho, que é ser arquiteto. E a outra parte bacana que a gente vê no final do filme, spoiler, a Summer finalmente se apaixona e se casa com uma pessoa. Oh, que surpresa, né? A Summer, que não queria ficar com ninguém, de repente está amando e casando com alguém. Como ela mesma diz, as coisas acontecem, né? A vida é assim, e principalmente no que diz respeito a sentimentos, a gente não tem como mensurar. Não é matemática que eu vou lá e faço 2 mais 2 igual a casal feliz. Isso não existe. E ela se sentiu confortável de entregar a vida dela nas mãos de um cara, mesmo que durante a vida inteira ela não tivesse tido coragem para levar um relacionamento a sério. Mas a grande moral da história é que todos nós, sem tirar nem pôr, já fomos o Tom ou a Summer, ou muitas vezes ambos, no decorrer da nossa vida. Você não vai ser o Tom para sempre, e nem a Summer para sempre. Você não tem a obrigação de gostar de alguém, assim como ninguém tem a obrigação de gostar de você, mas com certeza, em algum momento da sua vida, você vai encontrar uma pessoa que vai gostar de você do jeito que você é e vice-versa. E se você não encontrou ainda, talvez seja porque você não está procurando direito, talvez você tenha que sair um pouco da sua zona de conforto, assim como o Tom teve que sair um pouco mais do escritório para conhecer outra pessoa, né? E é isso, meus amigos, eu não sei o que vocês vão achar dessa resenha psicológica. Eu espero que tenha agradado e que vocês tenham se identificado. É muito importante que você se inscreva para receber as atualizações, para ouvir as baboseiras que eu vou falar nos próximos vídeos e todas essas coisas mais, ok?
Então, beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!